Olá, meu povo! Sempre que chega em época de Copa do Mundo de futebol, surge um embate entre dois grupos. Aqueles que não torcem para a seleção brasileira e acusam quem torce de ser alienado, pois a sociedade brasileira é muito problemática e as pessoas deixam de prestar atenção para assistir e se divertir com a Copa. E aqueles que torcem para a seleção brasileira, que também acusa quem não torce de não ser patriota, de estar alienado também, muitas vezes por torcer por outras seleções, principalmente quando torcem para a Argentina ou para alguma europeia. E antes de dialogarmos sobre isso, quero convidar todas as pessoas a estarem inscrevendo-se no canal, seguindo nas demais redes, compartilhem com quem gosta de fazer esse diálogo. Comentem o que pensam sobre, porque aqui não é só para concordar. A discordância também pode me fazer ter uma outra visão, uma outra percepção da realidade. E é assim que se constrói o conhecimento, através das trocas, através de você não achar que é o dono da razão. E não deixem de curtir, porque as curtidas que faz o algoritmo reconhecer que o conteúdo é importante. As curtidas nos reels, nas postagens, né, em qualquer rede, e não simplesmente nos stories, pois os stories eu vejo, fico feliz que vocês curtem, mas o algoritmo não reconhece essa curtida como que o conteúdo é relevante. É importante vocês curtirem o post ou o reels, curtir os dois e não simplesmente só o story. Eu vou trazer aqui a argumentação dos dois grupos. Primeiro eu quero falar daqueles que não torcem para a seleção e acusam quem torce. Primeiro ponto é, se aqueles que torcem pela seleção são alienados, também quem não torce é alienado por outra coisa. As artes, os esportes, eles podem ser usados tanto pela elite socioeconômica para deixar realmente as pessoas distraídas enquanto eles fazem suas movimentações de poder na política, ou também para propagar ideias de dominação e as pessoas consumir sem nem perceber, como a gente vê a Copa dos Estados Unidos e o Mundial de Clubes de futebol também nos Estados Unidos, que pegou diversas coisas que é da cultura estadunidense e não do futebol global e começou a colocar. A gente percebe que Israel, Estados Unidos entram em guerra e não sofrem nada no esporte, mas a Rússia, por não estar em concordância a sua ação com o pensamento ocidental, com o pensamento estadunidense, que é o centro do poder capitalista, eles foram excluídos, banidos de disputar as competições da FIFA, que é o órgão que comanda o futebol mundial. Então o esporte é sim político. Mas essas mesmas artes, esses mesmos esportes, podem ser usados pelo grupo subalternizado para unir as pessoas e também para propagar suas ideias através daquela ação. Então, os esportes, quando eles são transmitidos pelas grandes mídias, as grandes mídias são patrocinadas pelas elites socioeconômicas, através de suas empresas. Mas fora das grandes mídias, até nas redes sociais ou no corpo a corpo, os grupos organizados que fazem parte dos grupos subalternizados também podem fazer essa utilização. A gente vê muito as músicas, né? O rap, o samba, a MPB, né? As lutas que ocorreram contra a ditadura militar no Brasil, a arte foi linha de frente. Dentro do futebol, hoje, como movimenta muito dinheiro, a maioria dos jogadores, até aqueles que não conseguem ser milionários, eles se relacionam muito com empresários, e a ideia do empresário é a ideia do grupo dominante. Então, aqueles que torcem para a seleção brasileira, eles podem sim estarem sendo alienados, mas quem não torce também é alienado por outra coisa. Você não torce para a seleção brasileira, mas você está acompanhando a Copa do Mundo torcendo para a Argentina, torcendo para a França, para a Inglaterra. Ou você não está acompanhando a Copa do Mundo, não gosto de futebol, que é alienação, mas você gosta de vôlei? Você gosta de handball? Não gosto de esporte nenhum, porque é tudo alienação. Mas você gosta de novela? Mas você gosta de filme? E como eu falei, existe a arte que é libertadora, mas existe também a arte que é opressora, que passa a ideia da elite socioeconômica. E dificilmente a gente nessa sociedade não vai consumir nada que não seja alienante. É muito complicado, né? Porque qual é a ideia de alienação? Se você partir para o senso comum, você pode até tentar escapar. Mas se você partir para a ideia de não reconhecer a produção
que ocorreu e toda a questão social embutida naquela obra. A questão social não é só o que a obra está falando, é como a obra foi produzida, para quem foi produzida, qual a estética daquela obra, quais os gastos daquela obra. Então, se você não observa nada disso, você também é alienado. Por mais que você entenda o que a obra quer passar. Vou partir para o senso comum, né, que é o que as pessoas acusam quando estão fazendo essa pontuação. É quase raro, eu diria que beira o impossível, você fugir de não consumir nada que seja alienante nessa nossa sociedade. Mesmo fora do senso comum, a premissa também é válida. Nós não podemos estar acusando aqueles que torcem pela seleção brasileira, porque nós também nos alienamos. No futebol de clubes mesmo, fica uma disputa de meu clube é do povo, seu clube é da elite e vice-versa. Mas vou falar aqui de Salvador. O nosso rival, né, a Sardinha, o Bahia, hoje é do Grupo City, que o sócio majoritário é de algum país árabe, não vou lembrar agora o nome, falo árabe não do termo pejorativo, mas porque aqueles povos dos países ali do oeste asiático são realmente de origens árabes, são árabes, então não é termo pejorativo, mas eu não me lembro se eles são sauditas ou Qatar, não lembro qual a nacionalidade do sócio majoritário do Grupo City. Eu sei que é um príncipe de um país desse, né? E o clube que eu torço, o Vitória, ele não é SAF, né, que é Sociedade Anônima de Futebol, mas tem os que a gente chama de Cartola, que é aquele grupo que comanda o clube, que também não é nenhuma pessoa popular, não é nenhuma pessoa dos grupos subalternizados, é alguém que tem empresas, é um grande empresário, é um burguês. Então, Clube do Povo 1 não tem estádio, o meu clube tem estádio, que é em Canabrava, um bairro periférico, mas um estádio que já vai virar arena e que vai transformar aquela região. Talvez eu, como torcedor, nem consiga mais ter acesso ao jogo, né? Dependendo da situação do preço dos ingressos, tudo o que vai acontecer com a virada, com a transformação em arena. Então, eu não posso criticar quem torce para a seleção brasileira de alienado, quando eu também gosto de futebol e, independente do time que eu torço, eu estou em um processo também de alienação, porque a gente, quando torce para o clube, a gente entra em algumas discussões que, na verdade, a gente se perde naquela produção daquele clube, que é de onde vêm os atletas, história importante do clube, mas muito além da história antiga, qual a história dele hoje, o que é feito hoje. É isso que é importante se discutir isso, por isso que esse grupo que critica quem torce para a seleção brasileira de ser alienado, é um grupo que está equivocado porque ele se contradiz na sua própria ação. Mas também aqueles que torcem para a seleção brasileira não estão corretos em criticar quem não torce. Porque, como eu trouxe, é um esporte, é um futebol. E a seleção brasileira de futebol, ele não é a nação brasileira. Ele é uma organização onde a CBF é organizada por empresas, que são as patrocinadoras, que são pessoas da elite socioeconômica, que quem fica no poder ali são pessoas escolhidas por essa elite socioeconômica, seja eles fazendo parte como alguns empresários que ascendem como cartolas, ou seja, um jogador que ascendeu financeiramente e que reproduz a ideia da elite socioeconômica porque ele acha que por ter dinheiro se tornou da elite socioeconômica, ele chega lá porque ele vai ser controlado por essas empresas. Então a CBF não é controlada pela nação brasileira, não é o Brasil, é um grupo representante no futebol, mas que tem todo um grupo por trás organizando e comandando e utilizando aquele mecanismo para a sua dominação, para a alienação. Vai torcer para a França, país colonial. A maioria dos jogadores franceses são de origem africana, né, de descendência africana, e são descriminalizados dentro de seu país. Então como é que você vai torcer para eles? E aqui no Brasil a gente tem vários jogadores negros que reproduzem a negritude estadunidense, né, que não estão nem aí para as pessoas não brancas pobres do nosso país. Eles não ligam se as pessoas pobres estão morrendo ou vivendo, eles querem apenas ganhar cada vez mais dinheiro, serem cada vez mais famosos para tentarem ser confundidos com a elite socioeconômica, porque eles nunca serão, e tudo casando com branca, não pagando pensão de filhos, muitos abusadores,
Se essa lógica para países europeus se aplica, também se aplica para os jogadores brasileiros, não? Ou a gente que é de esquerda vai passar pano para os jogadores de direita, que são a maioria na seleção brasileira, a grande maioria. Se tem algum de esquerda lá, deve ser 2, 3, no máximo, mais de 20 que vão. Perceba como acusar o outro, muitas vezes você está apontando o dedo para si mesmo, né? Como diz, quando você aponta um para o outro, você pode até estar apontando 2 para o outro, mas 3 está voltando cá para você. Ah, torce para a seleção argentina que é rival. Quem criou essa rivalidade? Porque o trabalhador argentino, que está sofrendo na mão de um governo de direita nesse momento, que passa pelos mesmos processos de alienação que nós aqui no Brasil passamos, é meu rival, mas o velho da Van, Silvio Santos, Luciano Huck, são meus patriotas. A gente tem que torcer para o mesmo clube de futebol, para o mesmo selecionado de um país de futebol. Eu pareço mais com quem é do grupo subalternizado lá na Argentina, ou eu pareço mais com Luciano Huck, com Velho da Van, com diversos outros? Ah, mas os argentinos são racistas. Olha quantos brasileiros racistas a gente tem. O goleiro Aranha não foi nenhum argentino, foi uma brasileira que cometeu racismo com ele. Diversos jogos aqui a gente vê pessoas cometendo racismo aqui dentro do Brasil. Na Argentina tem racismo, aqui também tem. Um exemplo, um dos grandes ídolos da Argentina era um cara que lutava contra a subalternidade, né, que é o Maradona, um cara, inclusive, que tinha viés de pensamento comunista, amigo pessoal do Fidel Castro, né, tinha uma tatuagem do Che Guevara. E aqui a gente tem nosso maior ídolo do futebol, o Pelé, maior negro em questão de ser conhecido, né, pela imprensa, pelas populações aqui do Brasil. Pelé nunca falou nada contundente sobre a questão racial. Pelé sempre foi caladinho para tentar ser confundido com a elite socioeconômica. Pelé sempre lutou para ser reconhecido como um negro rico. Pelé nunca se importou dos negros pobres que estão morrendo, nunca fez nada sobre isso. Até porque ele é tão reconhecido como ele é, porque a elite socioeconômica permitiu por ele ser quem ele é. Olha como destrói a imagem de Maradona, mesmo Maradona sendo um excelente jogador de futebol, talvez o maior depois de Pelé. Muita gente até quer botar Messi na frente dele, mas todo mundo vê que ninguém contesta Pelé, mas contesta Maradona, não é pelo futebol, é político. Até porque todo o tempo é diferente. Os jogadores de hoje no tempo de Pelé poderiam ser perna de pau, como Pelé no jogo de hoje poderia ser um perna de pau, assim como Maradona no tempo de Pelé podia ser um perna de pau, ou ser um craque, no tempo de hoje ser um perna de pau, ser um craque. Cada tempo o futebol muda, as coisas mudam, então essa ideia de comparação, além de ser uma ideia eurocentrada, de você comparar quem é melhor, quem é pior, você não falar os dois são bons, cada um foi bom no seu tempo, não, você ainda tenta engrandecer um, porque justamente a elite socioeconômica permite, mas você tenta diminuir o outro, porque ele não é o tipo de ídolo que a elite socioeconômica quer para a população. Então o racismo não é só na Argentina, não, o racismo é no mundo todo. E como a raça não é biológica, a raça ela é sociológica, esse racismo vai ser representado de forma diferente em cada território. Eu vi um vídeo de um brasileiro falando que ele é muito bem acolhido na Argentina, ele vai para os jogos na Argentina, ele é um homem retinto, negro retinto, que a gente chama de preto, né? Porque agora essa ideia do colorismo, a gente tem que pontuar quem é negro retinto, quem é pardo, né? Fazer essas distinções. Então ele, um negro retinto, é o que é bem acolhido pelos argentinos, mas tem os racistas sim, como no Brasil também, porque os jogadores negros brasileiros só casam com branca. Isso não é reprodução do racismo? Porque os negros que jogam na seleção só estão em espaços de pessoas com dinheiro, curtindo em piscinas com pessoas brancas, com empresários brancos, ou quando estão em espaços de negros, é aqueles negros com a estética estadunidense, com a estética do rico. Não estou dizendo para ninguém viver na pobreza, não, viver com negação de saneamento básico, de uma casa bem estruturada, não é isso. Todos nós queremos boa estrutura, mas eu estou falando da forma de se portar. E não estou falando porque quando a gente fala forma de se portar, parece que o rico é bem comportado e o pobre é mal comportado. Um exemplo, qual desses jogadores negros tem uma religiosidade voltada ao pensamento africano? Quando o Paulinho se declarou filho de Oxóssi, fez reverência a Exu, ele foi praticamente
escandalizado aqui no Brasil. Isso não é reprodução do racismo? Ou não é? Qual jogador aí tem sua mulher negra que aparece o tempo todo na TV falando da sua mulher negra, mostrando que ele está com sua esposa negra? E o futebol feminino? Cadê que se fala das pessoas que estão torcendo para a seleção brasileira nas periferias? Como estão as periferias? Quais melhoras a periferia precisa? Cada bairro precisa. Então vamos deixar de hipocrisia. Ninguém é mais patriota nem menos patriota por torcer ou não pela seleção. Ninguém é mais alienado nem menos alienado por torcer ou não para a seleção. Cada um sente as coisas conforme sua vivência e conforme, sim, os aprendizados da subalternização e da luta por emancipação. Então, cada um vai receber de uma forma diferente e cada um também vai buscar uma diversão alienante de forma diferente. Porque se divertir é a gente tentar sair desse mundo de opressão e tentar dar risada, tentar se sentir contente. E isso é você tentar se alienar por um momento, não o tempo todo, mas por um momento. Então vamos deixar de hipocrisia, vamos deixar quem não torce para time nenhum viver sua vida numa boa, vamos deixar quem torcer. Mas outra crítica que eu quero fazer para finalizar: cadê que esses patriotas estão se importando com os autistas, com os animais que estão sofrendo com fogos? Então quero terminar esse vídeo deixando a mensagem que vamos curtir sem fogos, gente. Mas fogos é a tradição de São João e de festas. Fogos estão matando pessoas e muitos animais também chegam a perder sua vida. Então por que esse amor é uma tradição que prejudica o outro? É assim que você é patriota, não se preocupa com o seu irmão de pátria? Então mais uma vez quero convidar todas as pessoas a se inscreverem no canal, comentar o que pensam sobre para a gente construir junto esse conhecimento, curtir, compartilhar o conteúdo e colaborem com o diálogo combativo, camaradas.